Olá, pessoal! Oi, Rodrigo, tudo bom? Obrigada por ter aceito o convite de bater esse papo comigo hoje. É um prazer poder conversar um pouco com você e compartilhar o nosso trabalho sobre o desenvolvimento de tecnologias hospitalares. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por ceder esse espaço para a gente conversar um pouco sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, eu sou gerente de inteligência de mercado na Tec Saúde. Atuei por mais de 10 anos com engenharia clínica diretamente, em Recife, Fortaleza, Distrito Federal, supervisionei vários projetos. Conheci o Rodrigo, me aproximei do Rodrigo, que é o gerente de pesquisa e desenvolvimento da ProLife, no ano passado, mais ou menos na época da hospitalar. Descobri que ele estava desenvolvendo um novo ventilador pulmonar e minha curiosidade de engenheira clínica veio à tona, né? Na engenharia clínica a gente acaba atuando muito com a manutenção, com a gestão dessas tecnologias, com a resolução de problemas de dia a dia e acaba se afastando um pouco dessa parte de projetos, né? E aí eu tive a oportunidade de perguntar ao Rodrigo se ele topava, né, abrir as portas da pesquisa e desenvolvimento dele, do departamento dele, para que eu conhecesse um pouco mais de como é esse processo, né, de desenvolver uma nova tecnologia. E, para minha sorte, ele topou e a gente acabou escrevendo também um artigo juntos, né, sobre os desafios e etapas do desenvolvimento de tecnologias no Brasil, um estudo de caso sobre o ventilador pulmonar da ProLife. E esse artigo foi aprovado agora para apresentação no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. Eu também estou muito feliz, esse congresso vai acontecer em setembro. Tá? E aí, Rodrigo, eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, né, a sua carreira, como foi que você chegou aí na pesquisa de desenvolvimento, o que é que te inspirou? Bom, eu comecei nessa área de desenvolvimento, né? Eu comecei entrando numa empresa bem famosa aqui no Brasil, a Dixon, né? Entrei como assistência técnica, era novo, estava completando 18 anos. E aí eu comecei lá como assistência técnica, fiquei lá um tempo, mas já foi o suficiente para conhecer um pouco sobre os produtos, como que ele é, como eles funcionam por dentro, e surgiu uma oportunidade de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Participei desse processo seletivo interno e passei, eu comecei lá, descobri lá assim, realmente o que eu queria fazer para o resto da vida. Usar a engenharia, usar os conhecimentos que você aprende em faculdade, depois em outros cursos, de fato, para fazer coisas que vão ajudar as pessoas, que vão tornar o dia a dia delas mais fácil. E estando numa empresa da área médica, isso daí fica mais interessante, porque de fato você está podendo tornar a vida de uma pessoa melhor, ajudar um corpo clínico, então isso é bacana. Então eu fiquei na Dixon, depois ela virou, né, foi adquirida pela Philips. Eu fiquei lá por 11 anos ao todo e assim, desenvolvi vários projetos, aprendi muita coisa. Me conta, por favor, nesse processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia, existem etapas que se repetem? Esse processo é um processo que é semelhante em diferentes empresas? Como é que funciona? Ou seja, da ideia até a gente ter um produto pronto, quais são essas etapas? Hoje a gente tem muita metodologia, né? As coisas acabam se repetindo em algumas empresas porque elas adotam essas metodologias, são metodologias saudáveis pensando no sucesso do produto que vai ser desenvolvido. Basicamente a etapa ela vem desde a necessidade da empresa, né? A empresa querer desenvolver, ela querer entrar no mercado, ou querer melhorar um produto, fazer uma nova função. Então, toda ideia vem a partir dessa necessidade, né? Geralmente se começa uma análise de viabilidade, né, para ver quanto que essa empresa vai acabar gastando para poder desenvolver uma tecnologia, para poder entrar no mercado, né, desenvolver um modelo de negócio, e visto que é viável, a gente segue de fato para a etapa de idear o produto, né? Pensar as características que ele tem que ter. A gente tem, claro, uma persona-alvo, né? A pessoa que compra, a pessoa que vai utilizar esse produto, então a gente começa a desenvolver e pensar em funções que ele precisa ter, tamanhos, peso, cores, inclusive, né? Pode ser que às vezes uma cor para um certo contexto não fique bacana. Então a gente começa a pensar em tudo isso. Feita essa parte de ideias,
tudo estando ok, toda a empresa de acordo com aquela ideia que a gente tem que seguir, a gente passa a etapa de desenvolver. Então, onde de fato todos os engenheiros mecânicos, eletrônicos, biomédicos, engenheiros de software vão começar a de fato construir aquilo. Pesquisando também, existe muita coisa, seja uma tecnologia que já esteja no mercado, às vezes ela é nova para aquela empresa. No caso nosso da ProLife, a gente tinha já monitores, mas ventilador era um mercado novo. Então, toda a tecnologia de ventilação, a ideia por trás do ventilador teve que ser pesquisada e desenvolvida do zero, né? Então, muitos testes são feitos nessa etapa, muitas horas de fato de engenharia são gastos com o desenvolvimento. E uma vez o produto desenvolvido, começam-se etapas de verificação de testes internos até testes em laboratórios. Aqui no Brasil a gente tem o Inmetro, né? Ele acredita todos esses laboratórios, falando, não, você está apto a testar e certificar nessa norma ou nessa diretiva específica. A gente vai estressar muito o produto, vai ver de fato se tudo aquilo que foi pensado lá no começo, de fato foi projetado e foi concluído que sim, ele está seguro para o paciente, ele está pronto para ir para o mercado e se tudo estiver ok, a gente passa para a próxima etapa, que é a etapa de transferência, né? Onde a gente vai levar tudo essa ideia de como o produto tem que ser e leva isso para a produção. A gente faz lá um lote piloto, vê ferramentas que às vezes precisam ser construídas, alguma oportunidade de melhoria no processo de produção, que às vezes eu preciso passar uma cola, pode ser manual ou pode ser que eu coloque uma máquina para me ajudar nisso. Feito tudo isso, a gente faz um lote piloto, novamente, é testado esse lote para ver se pensei, desenvolvi, testei, minha fábrica conseguiu produzir e de fato esse produto ele está apto, né, a ser vendido. Uma vez que está tudo testado para ser vendido, a fábrica é liberada para produzir em volume e aí começa a vida do produto. O registro da Anvisa nesse processo, em que hora ele acontece? Eu preciso ter um lote produzido para pedir registro? O conceito de lote, assim, pode ser que 5 peças sejam um lote, por exemplo. Então, eu preciso sim produzir algumas peças para essas peças serem ensaiadas. Então, o ensaio em cima, né, os testes em cima dessas peças que geram um certificado, e não só testes em laboratórios que vão certificar, mas os testes internos que vai gerar toda uma documentação controlada pelo sistema de gestão de qualidade da empresa, que também é auditado, né? Você tem normas ISO 9001, ISO 13485, que auditam o sistema de qualidade da empresa. Dotado desses certificados, dessas documentações, várias outras documentações, eu consigo requerer o registro desse produto. Essa parte da transferência, quando a gente estava estudando para o artigo, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Porque uma coisa é o time de pesquisa e desenvolvimento ter sido capaz de construir um equipamento que passe em todos os testes. Outra coisa é ter capacidade de construir em volume aquele mesmo equipamento. Existe um processo de transferência que é mapeado, que é pensado para poder, de fato, iniciar uma produção em volume. E compartilha comigo também, Rodrigo, quanto tempo isso tudo demora, né? Da ideia, nossa, acho que tem uma oportunidade de mercado, tem um espaço aqui para construir um novo equipamento, até eu vou conseguir vender esse equipamento. Quanto tempo essas etapas demoram? Em média, hoje, assim, claro, depende da complexidade do equipamento, mas falando de um equipamento ali, como um ventilador, um desfibrilador, um monitor, a média de tempo pode girar em torno ali de uns 3, 4 anos. Claro, isso depende muito da especificação do equipamento e, claro, dos recursos. Algumas coisas, quanto mais recursos você pode prover, você pode diminuir esse tempo, mas tem coisas que não mudam. Boa parte desse tempo é gasto, de fato, desenvolvendo, né? A parte de teste também demanda muito tempo disso. Dificilmente você leva menos de 6 meses desse tempo
poder testar, assim. Existem, por exemplo, normativas que, em geral, os laboratórios estão pedindo 2 meses, 2 meses e meio para testar uma única norma, né? Eu vejo de uma forma boa, né? Porque, de fato, isso daí a gente está garantindo que vai ser entregue o cuidado correto para o paciente e, principalmente, a segurança do paciente. Isso é o que é falado a todo tempo, isso é a maior preocupação ao longo do desenvolvimento. Então, no fim, a sensação é de que faz sentido e vale a pena. Rodrigo, uma coisa que me chamou a atenção quando a gente estava desenvolvendo o artigo foi que na construção, na fase que eu estava ali te aperreando todos os dias de eita, quais são as normas, quais são as regulamentações, cadê a legislação, qual é a referência, né? Onde é que eu me embaso para poder descrever o trabalho que foi feito, era a quantidade de norma, regulamentação, legislação aplicável. Né? Quando você vai olhar lá, a referência bibliográfica do nosso trabalho, ela dá uma página inteira só de referência. Tem alguma dessas normas que você destaca, que você considera que é uma norma mais importante, que você gostaria de compartilhar com o nosso público? Acho que de todas as normas que eu julgo mais importante, acho que é a norma de gestão de risco, né, a 14971. Porque eu falo para todo mundo que desenvolver o produto médico, na verdade você gerenciar todos os riscos daquele produto, né? Então, ao longo do desenvolvimento, você vai identificando alguns riscos que vêm, claro, da natureza do próprio produto. Por exemplo, um desfibrilador ele vai dar choque. Também riscos atrelados ao produto que você está desenvolvendo. Então, pode ser um canto de um produto que pode causar algum ferimento no operador, ou algum botão que não está claro a função que ele faz, então ele pode ser operado de forma incorreta, ou alguma conexão que tenha que ser feita, que pode ser feita de uma forma errada. Então tudo isso ao longo do projeto é pensado, é avaliado, e principalmente se a gente detecta que ali é realmente um risco que pode trazer dano ao paciente, ao operador, esse risco é mitigado. Seja a gente colocar uma menção no manual, por exemplo, olha, se você for conectar algo no ventilador, garanta que as superfícies que vão ser conectadas, elas estão limpas. Pode parecer simples, mas não vale fazer essa menção para o operador que tem que estar tudo ok. Então, assim, toda essa gestão de risco é feita ao longo do projeto, só que o que eu acho mais legal é feito todo o monitoramento ao longo do ciclo de vida do produto. E não só eu monitoro para o meu produto, mas eu monitoro de produtos similares. Então, por exemplo, se eu vou fazer um desfibrilador e eu fico sabendo que houve um desfibrilador que teve um problema específico lá no país, eu posso usar essa informação para pensar, será que o meu desfibrilador, o que eu desenvolvi, pode ter esse problema? Então, essa norma, de certa forma, obriga, mas assim, no sentido de sempre estar pensando que o produto ele não oferece risco ou oferece o risco mínimo para, de fato, garantir a segurança pro operador e para o paciente e entregar aquela performance que foi planejada. Enquanto aquele equipamento estiver com registro válido e sendo comercializado, vocês têm que monitorar alertas e entender se um outro equipamento de uso semelhante não apresentou nenhum risco para investigar. Não só alertas de produtos semelhantes, mas sim, para todos os produtos eu tenho que manter, todos os produtos que eu sou responsável, né, eu sou o fabricante, então eu tenho que manter alertas de produtos similares, mas não só isso. Imagina que o produto foi desenvolvido com um software. Esse software ele usou uma biblioteca em específica. Eu tenho que ver, por exemplo, se o fabricante dessa biblioteca detectou algum problema. Isso pode me impactar. Então, o que a norma te incentiva é, de tempos em tempos, realmente reavaliar tudo que foi pensado,
se aqueles riscos são mantidos, se novos riscos foram detectados e você precisa mitigar eles. Uma outra coisa que eu lembro que me chamou a atenção foi na parte que a gente estava falando no desenvolvimento, que a quantidade de coisas que precisavam ser testadas, né? Ou seja, para poder chegar naquela membrana escolhida, dezenas de membranas de tamanhos diferentes, espessuras diferentes. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é esse desafio, assim, se teve desafios em relação a fornecedores para essa fase de desenvolvimento, diante do volume de coisas. Se eu não me engano, eu acho que era quase 80% daquilo que foi comprado, né, de itens de consumo durante a fase de desenvolvimento está sendo descartado, né? Ou não vai ser usado no produto final, ou vocês tiveram que tocar fogo, rasgar, destruir, para ter certeza de que aquele item era seguro e era adequado para o equipamento. Sim, se eu compro algo que é resistente a fogo, o único jeito de ver é colocar no fogo. Se não pode rasgar, eu preciso tentar rasgar, sim. Mas falando de fornecedores, esse é um desafio bem grande, porque por mais que o projeto, que a gente comentou, possa demorar 3, 4 anos no desenvolvimento, ele pode ser que vai viver 10 anos na produção, 15 anos na produção. Isso de fato vai garantir tudo que foi projetado ao longo da vida do equipamento realmente é o que está sendo entregue em cada parte, em cada peça. Foi um desafio muito grande encontrar fornecedores para tudo, principalmente falando um pouco de mercado nacional, né? Então a gente às vezes queria dar um acabamento específico numa peça, usar alguma tecnologia mais recente, mas a gente não encontrava um fornecedor nacional que tivesse essa capacidade. A gente tinha que recorrer para fornecedores fora do país. Outro também problema que a gente acabou tendo foi um pouco com a maturidade desses fornecedores, porque o mercado médico, se a gente for ver perto de outros mercados, como automotivo, mercado de consumo, é um mercado que tem alta complexidade e uma alta confiabilidade naquilo que vai ser entregue, porém o volume acaba sendo pequeno, né? Então, eu percebo que o mercado brasileiro para os fornecedores estão mais voltados a esse mercado de consumo. Então, quando a gente chega com uma necessidade de uma peça difícil de fazer, que você tem que ter um cuidado extremamente grande, e eu vou comprar poucas peças, principalmente quando a gente fala numa etapa de prototipagem, em que existe até por um risco mercadológico daquele fornecedor de ele fazer uma peça, eu me mandar e eu receber de outros 2 ou outros 3 fornecedores, e depois de testar, falou, não, somente um vai ser escolhido. Então a gente percebeu que o mercado nacional não está pronto, digamos assim, não trabalha muito dessa forma. Quando a gente foi para o mercado lá fora, sim, a gente surpreendeu que realmente a maturidade quanto a isso é muito maior. Então, por exemplo, a peça pode ser cara, porque todo o processo de chegar naquela peça, ele realmente é um pouco mais custoso, falando de um equipamento médico, porque o material não é qualquer material, ele tem que ser um material que ele vai ser biocompatível, não vai oferecer dano, né, um risco para o paciente. A confiabilidade, falando de um ventilador, por exemplo, ele tem que ter furos que são extremamente precisos para manter um fluxo, uma pressão específica. Então, quando a gente foi para o mercado internacional, os fornecedores entendem que isso tem um custo maior para eles e repassam esse custo. Se você me pedir um alto volume, eu consigo baixar o custo. Se você pedir um baixo volume, o custo aumenta, mas ele não vai te negar fornecer. Coisa que aqui no Brasil a gente realmente teve casos, e não foram poucos, de fornecedor não querer orçar, falando, não, esse tipo de serviço eu não quero fazer. Ou realmente alguns fornecedores tentarem fazer, assim, houve até algum investimento inicial e depois eles abandonaram e falaram, eu não estou conseguindo chegar na sua especificação. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo.
O que é que fica para a engenharia clínica? Ou seja, qual é a contribuição que você acha que esse estudo que a gente fez, esse artigo que a gente está publicando, tem para a engenharia clínica? O que eu acho que fica para a engenharia clínica, para o dia a dia desse produto, é mostrar, assim, primeiro, quão complexo é para fazer, o quão cuidadoso em cada parte. Cada mínima parte é do jeito que ela é, e ela está do jeito que ela está, por uma razão. Então, ela foi pensada desde o fornecedor que está fazendo essa peça, até realmente no momento da montagem, a embalagem, a armazenagem, tudo isso é pensado ao longo do processo. O engenheiro fala, nossa, mas como uma mangueirinha pode ser tão cara assim? É porque realmente não é só uma mangueirinha, não é só um parafuso. E às vezes, mesmo que seja simples, todo o trabalho que foi feito para chegar naquele comprimento, chegar naquela medida, naquele material, foi um trabalho muito grande. É um produto de alta exigência. Então, sim, acaba refletindo em custo, mas esse custo ele está lá para garantir, como falo novamente, a segurança do paciente, do operador e que, de fato, a performance daquele tratamento seja entregue. E queria terminar esse nosso bate-papo primeiro convidando os demais engenheiros, né, a produzir conteúdo. Eu acho que a gente produz muito pouco. Eu tenho certeza que por aí desenvolvendo excelentes trabalhos, seja na linha de gestão, de segurança, de técnicas de liderança de equipe. Acho que não falta conteúdo dentro das nossas engenharias clínicas e a gente é muito treinado para o exato, o analítico, o racional e pouco educado para escrever, né? Eu acho que poucos engenheiros dizem, eu gosto, adoro escrever, resolvi fazer engenharia por causa disso. Com certeza não foi. Mas escrevam, né? Produzam, porque eu acho que na hora que a gente compartilha conhecimento, a gente também reforça o nosso próprio conhecimento. A gente cresce como comunidade, né? Essa que é a questão. Também. E aí eu queria perguntar, para fechar para você, Rodrigo, se você achou que foi uma experiência válida escrever esse artigo eu acho que em conjunto. Foi super válido, sim. Abre as portas, né, para um mundo diferente, né? Desmistifica algumas coisas e principalmente eu vejo, assim, pela própria ideia do artigo, que eu vou publicar esse conhecimento, né? Um conhecimento que está lá, acessível, pode ser, a gente não sabe as implicações que isso pode ter. Então, sim, eu acho que a gente precisa escrever mais, né? E eu sou partidário daquilo, quando você ensina, você aprende duas vezes, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Agradeço muito, Rodrigo, novamente a sua disponibilidade, né? Eu que agradeço e vamos pro próximo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.